Fala galera, beleza? Aqui quem está com vocês é o seu serão Davi Salomão Teorias. E hoje vamos para a parte 1 da segunda temporada de E se eu reencarnasse como Issei então Iksu? KKK, me empolguei, vamos lá. A história começa quando eu acordo e vejo os peitos da Rias. Isso já está ficando repetitivo, mas eu sei que vocês gostam, seu bando de punheteiros. Então voltando à teoria, eu começo a tocar a luz e ela acorda e me pergunta se eu quero chupá-los, e eu nem respondo, já vou chupando o peito direito e fico massageando o mamilo do esquerdo. E quando vamos prosseguir, a Ásia chega e fala do nosso treino matinal, e ela nos vê e também tira as roupas, e então vou dar um pequenino time skip e vamos para a escola, e temos a mesma conversa da história original, e eu sinto meu braço e vou para o clube, e a Akeno chupa meu dedo para tirar o poder do dragão que ficou no meu braço por causa da luta que eu tive com Raizer, e ela diz tudo da história original, e vamos para minha casa e temos a mesma conversa da história original, e o Kiba vê a foto e me pergunta sobre a espada, e digo que não sei, ele sai estranho e eu já sabia do que se tratava, e vou para a casa do Azazel e temos a mesma conversa da história original, e quando estou voltando recebo um telefonema da Rias e vamos para o lugar do demônio abandonado e temos a mesma luta da história original, e a Rias fala tudo igual à história original com o Kiba, e ele vai em por aí, eu iria atrás dele e teríamos a mesma conversa da história original, e vamos para casa e a Rias fala tudo sobre as espadas sagradas, e quando o Kiba está andando fresh aparece e eles têm a mesma luta da história original. No dia seguinte eu acordo e vejo a Rias e a Ásia nuas e não perco tempo e fico tocando nos peitos das duas, e elas acordam e me pedem desculpas pelo incômodo e elas vão em por aí. Eu vou treinar um pouco quando estou treinando pra ir e fala comigo e temos quase a mesma conversa da história original. A diferença é que não pediria ajuda a ele para conquistar os peitos da Rias, e vamos para a escola e acontece igual à história original, e vamos para o clube e a Rias diz a mesma coisa da história original, e a Akeno aparece com a Sona e a vice-presidente, e elas vão para a casa da Sona e tem a mesma conversa da história original, e eu e a Ásia vamos para casa, e a Irina e a Xenovia estavam conversando com minha mãe, e depois de um tempo elas vão em por aí, a Rias chega e temos a mesma conversa da história original, e vou pular a parte que estava com o Azazel, e depois de um tempo a Irina e a Xenovia vão para o clube e temos a mesma conversa da história original, e elas falam coisas desagradáveis da Ásia, e eu não demoraria tanto igual como o Issei original, e falo que se elas falarem mais alguma coisa da Ásia vou destruí-las, e o Kiba aparece e diz que vai lutar contra a Xenovia, e nós vamos para fora, e o diálogo do Kiba e da Xenovia seria o mesmo da história original, e a Irina começa a falar várias besteiras e eu olharia para ela com um olhar de poucos amigos, e assim as lutas começam e eu não estava para brincadeira, e a Irina me ataca e eu me esquivo, e eu teria criado uma técnica que o nome seria Hack do Dragão, e se baseia em uma armadura espiritual invisível que aumenta minha resistência, e ela pensaria que teria me cortado, e vou para cima e dou um soco nela e continuo socando, dou chutes nas costelas e para finalizar dou um socão e ela desmaia, e na luta do Kiba ele estaria tendo dificuldades e eu chego e digo que agora é comigo, e ele diz para eu sair da frente, eu digo que ele não tem chance de vencer, e ele vai para cima da Xenovia e ela o derrota e diz que agora é minha vez, e eu vou para cima e começamos a lutar em uma luta bem equilibrada, e em um certo momento eu decido ir para o tudo ou nada e digo para acabarmos logo com isso, e meu bracelete começa a exclamar Bolstó 15 vezes e ativo meu Balance Breaker, e assim eu pergunto se ela está pronta e ela diz que sim, e vou para cima e ela faz o mesmo, e assim colidimos, e quando a poeira baixa ela estava no chão ferida e eu sem nenhum arranhão, pois a Ásia nos cura e elas se desculpam com a Ásia e vão embora, e depois quando estamos no clube a Rias falaria para o Kiba não agir contra as ordens dela e ele pede desculpas e vai embora, e depois estamos na escola e vou pular essa parte, chamo o Sagi para conversar e a Koneko aparece e temos a mesma conversa da história original, e vamos procurar a Xenovia e a Irina e as achamos e levamos elas para comer, e temos quase a mesma conversa da história original, e vamos ver o Kiba e temos quase a mesma conversa da história original, e vou dar um time skip, eu ligo para o Azazel e digo que não vou poder comparecer, e ele desliga e Valia aparece e eles
conversavam enquanto estamos na igreja. Temos a mesma conversa da história original e a xenovia. Fala que o branco já acordou e não ficaria impressionado com isso, e quando estamos andando temos a mesma conversa da história original. E vamos para o lugar que exterminados o demônio, e se quiser saber do que estou falando vai assistir a primeira temporada do canal. E vemos o Fred, ele vai para cima do Kiba e fala a mesma coisa da história original. E o Kiba vai para cima dele e assim eles começam a se mover em alta velocidade. E fazemos a mesma coisa da história original com o Sagi, mostrando o segredo de gear dele, com a Koneko me lançando para o Kiba e eu usando o transfer nele. E o Kiba usa o poder dele no Fred e o Valper aparece e dá as instruções para o Fred e ele se liberta do negócio do Sagi e vai para cima do Kiba e a xenovia aparece e eles têm o mesmo diálogo e eles fogem e o Kiba e a xenovia saem correndo e a Rias, a Akeno, a Sona e a vice-presidente do conselho estudantil aparecem. E temos a mesma conversa da história original. E o Sagi estava tomando as 100 palmadas na bunda. E a Rias diz que eu vou tomar 1000. E eu digo que certo, eu uso o hack do dragão e protejo minha bunda. E voltamos para casa. E quando abrimos a porta, a Ásia estava com a mesma roupa de quando eu fui pegar a sua mãe. KKK, brincadeira. Voltando à teoria, acontece igual a história original com a Rias indo vestir um avental. E tenho quase a mesma conversa com a Ásia, ela me abraça. E a Rias aparece e vou pular essa parte. Quando estamos no clube temos uma breve conversa e o cérebro da Rias acha a Irina machucada e nos vamos para lá e a Ásia a cura e ela desmaia e a Sona e a Tsubaki aparecem. Tsubaki leva a Irina e o Fred aparece e diz tudo da história original. E ele fala sobre o chefe dele, que no caso era o Kokabiel, e ele fala tudo igual à história original. E o Fred fala que ele é incrível e o Kokabiel nos ataca e vai para a escola. E assim vamos para a escola e é o fim da parte 1. E se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e comenta aí o que vocês querem que mude ou melhore. E é isso, fui.